Previsão de comunicação e network chip para arquitetura multicore. Devido ao grande crescimento da valorização da informação, infraestrutura dos processadores também tiveram que se adequar para conseguir rapidez que se necessita. Após diversas pesquisas sobre o aumento do desempenho, pesquisadores se concentraram em 3 áreas: arquitetura e organização de processadores, os aglomerados de processadores e computadores, redes de comunicação de dados. Algumas técnicas foram utilizadas para o aumento do desempenho, como pipeline, superescalaridade, multithreads, chips multiprocessadores. O objetivo é usar o paralelismo na execução de instruções, aumentar os núcleos de processadores nos chips de processador. Encontrar redes de conexões simples, como barramentos e chaves para comunicação entre os núcleos. Porém, para ter o alto desempenho, atualmente ter um alto desempenho no processamento, a vazão de dados necessita de vários processadores ou várias máquinas multiprocessadas em forma de cluster, ou seja, aglomerados. Com isso, o tempo de solicitação de um serviço e a resposta é reduzido. Para o aumento do desempenho dos processadores, uma das formas de aumentar seus núcleos, e que é chamado de múltiplas empresas já estão priorizando essa arquitetura. O desempenho de um cluster ou de um supercomputador depende do desempenho dos processadores que o compõem. Assim, essa arquitetura multicore deve aumentar seus números de processadores. Com isso, as redes de comunicação de dados essa arquitetura multicore deve aumentar seu número de processadores. Com isso, as redes de comunicação de dados internos ou chip, Network on Chips ou NOC, será necessária, pois exerce um papel importante, tendo em vista que seu desempenho influencia diretamente o desempenho dos processadores. Problemas e objetivos. No desenvolvimento de uma proposta com Network on Chip, a NOC para arquitetura multicore, algumas perguntas surgem como problemas que devem ser estudados. As perguntas são: qual a proposta de arquitetura da NOC para um chip multicore? Qual o overhead que a NOC impõe nas comunicações entre os cores do chip? Como reduzir o overhead ou latência na NOC para que o tempo de resistência dos pacotes de dados não influencie no desempenho na comunicação entre os cores do chip? E como verificar o ganho de desempenho da NOC em relação às soluções de interconexões e comunicações utilizadas atualmente? Essas 4 perguntas levam a um único problema especificado pela segunda pergunta, que é o overhead é um problema criado pela própria existência da NOC. Este problema se torna ainda mais importante pelo simples fato da NOC ser implementada dentro de um único chip. Sendo assim, que é possível concluir que as respostas para essas perguntas não são triviais e requerem um estudo dos pontos críticos da arquitetura de uma NOC. É possível apontar inicialmente alguns elementos construtivos de uma NOC capaz de apresentar condições desfavoráveis ao desempenho de um chip multicore. Roteadores, elementos de processamento, buffer de armazenamento de pacotes, largura de bandas de canais de comunicações, topologia de comunicação e algoritmo de roteamento, controle de fluxo, entre outros. Nesta pesquisa, serão investigados alguns trabalhos que tratam da previsão de instruções em arquiteturas superescalares, como forma de estabelecer uma relação das comunicações entre os diversos cores para o projeto de uma rede de comunicação interna ao chip. O objetivo principal desta pesquisa é propor um mecanismo de previsão de comunicação entre múltiplos cores de chip para que seja possível criar um canal de comunicação apropriado, com a menor latência possível, reduzindo ao máximo a influência ou overhead que a NOC impõe em um chip multicore. Motivação. Pesquisas em networks on chip e arquiteturas multicore têm uma importância significativa no contexto de alto desempenho.
Neste caso, é possível obter ganhos de desempenho maiores em arquiteturas multicores. Portanto, o uso de multicores de processadores já verificados e validados pelas empresas comunidade representa uma alternativa nova na organização de um único chip de processador, sem a necessidade de uma mudança drástica no funcionamento e gerenciamento dos vários fluxos de instruções, threads de um único core, ou mudança nos pipelines e na frequência, por exemplo. Esta nova solução ganha em desempenho através do uso dos multicores em um único chip. Uma rede de comunicação interna no chip, NOC, que privilegie o paralelismo demandado pelos múltiplos cores, se faz necessária, e pesquisas nesta área são relevantes para garantir que o desempenho final do processador multicore atinja o ganho e o desempenho necessários para aplicações com grande volume de informações. Os correlatos. Em um dos trabalhos é proposto uma chave crossbar com largura de banda dos barramentos reconfigurável para aplicações em redes de interconexão on-chip. Em função da demanda de largura de banda de cada pacote, os barramentos de chave crossbar são reconfigurados. Entre os resultados obtidos, é possível ressaltar o tamanho da rede implementada no FPGA e largura de banda. Cada um desses resultados foram obtidos em função de 4 tipos de redes implementadas: hipercubo, árvore binária balanceada, torus e crossbar. Os autores apresentam a implementação dinâmica de topologias como uma alternativa na arquitetura de processadores de rede para aumentar o desempenho em redes de comunicação de dados. Durante o desenvolvimento do projeto, técnicas de simulação serão utilizadas. Durante o desenvolvimento do projeto, técnicas de simulação serão utilizadas para a verificação. Durante o desenvolvimento do projeto, técnicas de simulação serão utilizadas para a verificação funcional e de desempenho. Na ferramenta de desenvolvimento ARC, é possível descrever e simular a arquitetura de um processador. Da descrição da arquitetura é gerado um simulador escrito em System-C. O System-C é uma extensão da linguagem C com bibliotecas para descrição do hardware. As duas ferramentas juntas resultam em um ambiente de teste do processador, onde é possível testar códigos executados e gerados por compiladores. Por exemplo, o GCC. O compilador GCC é de código aberto e pode se integrar ao ambiente de simulação gerado para a ARC e a NOC. NOC foi projetada para ter arquiteturas multicore, com uma grande quantidade de núcleos, com necessidade de uma alta vazão de dados, associados a uma baixa latência de transmissão. As iniciais são referentes à arquitetura da NOC. A NOC é composta por blocos construtivos. Buffets é a alocação dos pacotes. Chave crossbar reconfigurável e para interconexão. Vai. A conclusão do artigo é que arquiteturas de processadores multicore, elas são uma realidade e novas soluções para aumentar o desempenho são necessárias e compreendem desde a melhoria da organização interna dos núcleos de processamento, a rede interna de comunicação, NOC,
a ter códigos otimizados pelos compiladores. E o que esse trabalho de pesquisa propõe são mecanismos de previsão de comunicação e arquitetura de NOC capazes de aumentar o desempenho de um processador multicore. Onde a proposta ela implica no projeto de uma arquitetura NOC, nos mecanismos de previsão dinâmica, baseado em estudos de possíveis correlações sobre superescalaridade, multithread e mecanismo de desvios, além dos mecanismos de previsão estática envolvendo otimizações de código em compiladores. E as principais contribuições desse trabalho estão nas propostas de arquitetura da NOC e dos mecanismos de previsão, que são complementares e objetivam o aumento de desempenho através da identificação de padrões de comunicação, redução de latência e tempo de transmissão, aumento da vazão de pacotes de dados e da execução de fluxos de instruções pelos núcleos do processador. O nosso grupo concorda com o artigo, pois uma rede de comunicação interna com chip que privilegia o paralelismo demandado pelos múltiplos cores, ela se faz necessária e pesquisas nessa área são altamente relevantes para garantir que o desempenho final do processador multicore ele atinja o ganho e desempenho necessário para aplicações com um grande volume de informações.